Salve, salve nação! Salve, salve meus queridos! Muito boa noite! Uma ótima segunda-feira para vocês. Dia 31 de outubro de 2022. Hoje, de verdade, iremos iniciar a etapa 3 do nosso curso de Matemática Básica. E é com muita satisfação que eu apresento para vocês uma das etapas mais bem elaboradas que eu já fiz em minha vida como professor. Por quê? Porque a gente vai trabalhar problemas lógicos matemáticos, assunto que está em moda nas provas de matemática e de raciocínio lógico. Geometria plana, toda a noção básica de geometria plana, assunto que está em moda nas provas de matemática para magistério, nas provas de raciocínio lógico na área policial. Hoje, as provas de raciocínio trazem raciocínio geométrico para vocês. Se você não tiver noção dos conceitos básicos de geometria, você apanha. Se você fizer uma enquete com os alunos de ensino fundamental e ensino médio, e eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho com esses garotinhos, a maioria deles não gosta de geometria. Porque acham super difícil, cheio de regras, cheio de normas. Mas se você não conhecer a base da geometria, é claro que você não vai entender uma coisa maior. Então, nosso objetivo aqui hoje é trabalhar a base da geometria com vocês. Show de bola? Vamos trabalhar noções. O que é um ponto? O que é uma reta? O que é um plano? Tem conceito? Tem definição para isso? Ou apenas eu preciso elaborar na minha mente a ideia do que seja? Beleza? Então, gente, é muito importante nesse exato momento a gente aproveitar ao máximo, porque esse material foi preparado com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem. Hoje, no nosso encontro aqui, iremos trabalhar a parte conceitual. As ideias, as definições, os exemplos, para que você saia daqui sabendo que você precisa estudar para um concurso público. E não tem tempo ruim, não. Ah, tá chegando a Copa do Mundo, tá chegando Natal, vou estudar não, que não vai ser edital. Cara, tira essa ideia boba da tua cabeça. Concurseiro precisa estudar a qualquer momento. Ele tem que estar preparado para quando o edital sair, ele não sofrer. Tá bom? Então vamos comigo? Bora ser feliz? Vamos estudar de verdade a parte de geometria. Eu vou sumir um pouquinho, mas depois eu volto, tá bom? Vamos embora. Opa, ainda estou no cantinho aqui para vocês. Noções primitivas da geometria. É o nosso primeiro conteúdo, é a nossa primeira parte. E aqui é onde começa tudo. Ele colocou bem claro aqui para vocês, noções primitivas. Isso aqui é a origem da geometria. E as noções primitivas da geometria, elas estão embasadas justamente em três situações. A reta, o ponto e o plano. E eu coloquei aqui uma quarta para vocês, que é o espaço. E de cara, eu já vou dizendo para vocês que eles não possuem definição. Não dá para definir o que é um ponto, conceituar. Você precisa ter ideia do que seja. É diferente. Se eu falo para vocês numa situação como essa, está dirigindo numa BR de madrugada e você vê contrário a você vindo um ônibus com o farol aceso, bem longe. Aquele farol dá ideia para vocês de um ponto. Ou olha à noite para o céu, por exemplo, e você vê uma estrelinha no céu, dá a ideia de um ponto. Se você pega os dois trilhos de um trem, fica em cima e olha lá para o teu infinito, você tem a sensação de que aqueles dois trilhos são retas. Então, meus amores, você tem exemplos, situações do que seja, mas não dá para definir. Tudo bem? Reta, ponto, plano e espaço. A nossa aula vai se basear inicialmente nisso aí. Então vamos começar por quê? Pelo ponto. Quando eu falo em ponto, olha o que eu coloquei para vocês, bem legalzinho aqui. Ó. Ponto é um objeto que não possui definição, como já tinha dito, dimensão e forma. Você tem apenas a ideia do que seja. Na matemática, mais especificamente na geometria, quando você vai para o papel, para o plano, o ponto
ele é representado, o ponto, ele é representado através de uma letra maiúscula do alfabeto. Ok comigo? Você vai botar aqui a ideia, o pontinho, e bota A. Você lê ponto A. Ou então ponto B. Ou então ponto M. O ponto, ele é representado aí no plano por um pinguinho aí da tua caneta, tá bom? E do lado, uma letra maiúscula. Os vértices de um cubo, por exemplo, os cantinhos dele, são pontos. Então você já começa a desenhar na tua cabeça a ideia do que seja. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade total? Então é impossível encontrar qualquer, olha só, qualquer medida nele. Como comprimento, largura, altura, área, volume. Você não calcula isso de ponto. Ah, qual é o volume de um ponto? Não tem isso. Beleza? O ponto, na verdade, gente, ele é a base principal da geometria. É através dele que você vai encontrar a reta, os planos, o espaço. Imagine, por exemplo, que um plano, a parede da tua casa, é um conjunto de pontos. Imagine, por exemplo, que uma reta é um conjunto infinito de pontos. Então, o ponto é a ideia primitiva, principal, é o ponto de partida de toda a geometria. Eu coloquei isso aí, ó. Ele é a base de toda a geometria. É a partir dele, do conjunto deles, que você consegue formar todas as figuras geométricas. Show de bola? Beleza? Ah, então quando alguém perguntar para você o que é ponto, epa, não se define ponto, mas se tem ideia do que seja. E que eu posso representar dentro de um plano o ponto através de quê? De uma letra maiúscula do alfabeto. Ok? Tranquilo? Essa parte eu tenho certeza absoluta que vocês dominam. Show de bola? Belezinha? Olha como é que tá minha garganta aqui, cara. O Flamengão me deixou sábado rouco até hoje. Mas a aula vai sair de boas. Vamos embora. E a reta? O que seria a reta? A reta, ela surge a partir de um conjunto infinito de pontos. E são pontos alinhados. São pontos colineares. Guarda esse conceito na tua cabeça. Pontos colineares, que estão na mesma linha. Se eles não estiverem na mesma linha, eles não formam essa reta, tá bom? Então, são conjuntos de pontos. Deixa eu colocar aqui. Conjunto de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curva. Então, você botar pontos alinhados, colineares. Não esquece disso, tá bom? Embora sejam formados por pontos, também não possui definição, mas apenas essa característica, que é um conjunto infinito de pontos. Olha só, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Guarda isso. Isso é um dos teoremas da geometria. A reta é formada por infinitos pontos. Não esquece. Se alguém perguntar lá numa questão de concurso e entrar com uma teoria para vocês, e o cara falar que a reta ela é finita. Opa! Não! A reta é formada por um conjunto infinito de pontos. Não esquece disso. E tem um teorema muito, muito, muito importante que eu apostaria nele numa prova de concurso. 2 pontos distintos formam uma única reta. Não esquece disso. 2 pontos distintos formam uma única reta. 2 pontos distintos
formam uma única reta. Se você tiver um ponto A e um ponto B, e traçar esse ponto aqui, esses dois, ó, eles vão formar uma única reta. Se alguém perguntar qual o número mínimo de pontos distintos que formam uma única reta, você vai dizer 2. Eu não estou dizendo que na reta tem 2 pontos. Eu estou dizendo para vocês que o número menor de pontos que formam uma única reta são 2. 2 pontos diferentes formam uma única reta. 2 pontos diferentes formam uma única reta. Não esquece disso, tá bom? Esse teorema é sagrado. É importantíssimo para vocês. Olha só. E o que eu falei para vocês, e vou reforçar. Dentro de uma reta existem infinitos pontos. E a forma como você vai representar uma reta é através de uma letra minúscula do alfabeto. Use uma letra minúscula do alfabeto. Ela é quem vai determinar para vocês, certo? Como se representa uma reta. Aqui eu vou chamar reta R, reta S, reta A, reta B, reta M. Mas a reta é simbolizada por quem? Por uma letra minúscula. Show de bola? Belezinha? Tranquilidade total até aí? Deixa eu sumir bem aqui com a minha cara, porque pronto, atrapalhou aí, né? Mas agora tá ok. Sumiu um pouquinho para vocês aí, mas deu para pegar as anotações aí direitinho. Continuando. Tá beleza? A reta? Partes de uma reta. Tá? Você tem aqui um desenho que eu fiz, né? Eu acho que eu até vou voltar aqui agora para vocês. Pronto. Me vê aqui, me olha. Nesse desenho você tem as partes de uma reta, que também são chamadas de subconjuntos. Quais são as partes de uma reta? É a semi-reta e o segmento de reta. A reta, por ser maior e ser infinita, você pode, dentro dela, encontrar uma semi-reta e encontrar um segmento. Qual seria a diferença de um para outro? Vamos lá. Vamos ver primeiro a reta, tá? A ideia geral é essa. Você sabe muito bem, que eu acabei de falar nesse exato momento, que o número mínimo de pontos que determinam uma reta são 2, não é isso? Se você conhecer 2 pontos diferentes, eles determinam uma única reta. Aqui eu tenho uma reta R. E aí eu vou lembrar para vocês que a reta ela é representada usando uma letra minúscula do alfabeto ou nomeando os 2 pontos dela. Você bota AB e bota assim em cima, ó, uma setinha. Se você tiver isso, também é outra forma de representar uma reta. Deixa eu escrever mais nítido para vocês. Bote A, B, mas em cima coloque assim, ó, uma dupla seta, para indicar que isso é uma reta. Se você pegar a partir de um desses pontos aqui, ponto a partir dele, preste atenção que eu determinei uma origem, um ponto de começo, ponto A. E aqui é infinito, porque tem a seta orientando. Essa representação é uma semi-reta. A semi-reta, ela tem uma origem, certo? E ela tem uma extremidade. Enquanto a reta tem 2 extremidades, que são infinitas. A semi-reta não.
ela tem uma origem, que aqui no meu caso é o ponto A, no nosso exemplo, e a extremidade dela que é B. Quando você vai representar uma semi-reta, bote um pontinho aqui, ó, e a seta em cima do B. O pontinho é para indicar que ela começa em cima do A. E essa seta vai direto para o B. Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Então, é a semi-reta. Show de bola? Bem, depois você vai perceber que existe o tal do segmento de reta. Esse cara aqui é o que cai nas provas de concurso, tá, gente? O segmento de reta, ele tem origem. Ele tem o ponto A e o ponto B. Ele tem duas origens. Vocês estão observando aqui, ó? É o segmento. Duas origens. O segmento de reta ele é finito. Porque eu sei onde ele começa e onde ele termina. A reta ela é infinita, porque ela tem duas extremidades. A semi-reta tem uma origem e uma extremidade. O segmento de reta tem duas origens. Coloque a B aqui em cima e faça um tracinho em cima aqui, ó. Acabou. Segmento de reta. Beleza? Show de bolinha? Tranquilidade total? Essas são as partes da reta. Você precisa saber o que é uma semi e o que é um segmento de reta. Se você colocar bem aqui AB, mas colocar BA, não tem problema, tá bom? Agora, cuidado. Se você botar bem aqui BA e fizer isso, são diferentes. Porque quando você bota AB, você está dizendo que aqui é a origem e o B é a extremidade. Quando você bota BA, a origem passa a ser o B e o A passa a ser a extremidade. São diferentes. É como se eu fizesse isso, ó. B aqui, A aqui. Essa semi-reta é diferente dessa. Tudo na paz? Tranquilidade total? Então vamos para cima. Eu acho que até aí está bem suave, não tá? Aí, antes de passar para cá, volta um pouquinho aqui, tá? Eu vou sair um pouquinho de cena para vocês. Nesse segmento de reta aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns tipos de segmentos de reta que podem acontecer para vocês. Os segmentos de reta, eles podem ser, presta atenção, consecutivos. Eles podem ser colineares. E eles podem ser adjacentes. O que é um segmento de reta consecutivo, Fernando? Eu vou colocar para vocês o desenho, pelo desenho vocês vão perceber isso. Olha só. Eu vou botar aqui uma reta e nela eu vou botar A, B e C. Beleza? Turma, presta atenção. Se eu pegar o segmento de reta AB e se eu pegar o segmento de reta BC, esses dois, o que é que eles têm em comum? O segmento de reta AB e o segmento de reta BC. Preste atenção que eles têm em comum o ponto B. Concordam comigo? Eles têm em comum o ponto B. Se eles têm em comum um ponto, eles são chamados de quê? Consecutivos. Não esquece disso. Consecutivos são aqueles que têm um ponto em comum. Consecutivos têm um ponto em comum. Consecutivos possuem um ponto em comum. Se você pegar, por exemplo, uma outra reta aqui, colocar A, B, C e D. E eu vou marcar com vocês o ponto AB, aliás, o segmento AB e o segmento CD. AB, CD. Preste atenção que tanto o AB
quanto CD, esses dois, eles não são consecutivos, eles não têm nenhum ponto em comum. Mas tanto o segmento AB quanto o CD estão na mesma reta. Show de bola? Se eles estão na mesma reta, eles são colineares. Colineares é quando eles estão na mesma reta suporte. Quando eles estão na mesma reta. Consecutivos, quando eles têm um ponto em comum. Segmentos consecutivos têm um ponto em comum. Fechou comigo? Colineares são segmentos que estão contidos na mesma reta. Eles não são obrigados a ser consecutivos, tá bom? Olha os conceitos, são diferentes. Colinear, mesma reta. Consecutivo, um ponto em comum. Agora, quando é que eles são adjacentes? Quando ele é os dois ao mesmo tempo. Pega esse exemplo aqui, ó. Segmento AB, segmento BC. Pega esse aqui e esse. Preste atenção que o segmento AB e o segmento BC têm um ponto em comum. Confere comigo? E que o segmento AB e o segmento BC estão na mesma reta. Então, esses dois segmentos, ao mesmo tempo, são consecutivos e colineares. Logo, sem medo de ser feliz, eles serão adjacentes. Eles têm que ser consecutivos, colineares, ao mesmo tempo, para que eles sejam adjacentes. Show de bola? Belezinha? Então, olha só, volta aqui comigo. Quando é que os segmentos são consecutivos? Guarde isso aí na mente e aqui no teu coração. Consecutivos quando eles têm um ponto em comum. Colineares, quando eles estão na mesma reta. Adjacentes, se eles forem ao mesmo tempo consecutivos e colineares. Show de bola? Tranquilo? Deixa eu voltar para cá para eu anotar isso para vocês. Eu vou apagar bem aqui, tá? Opa. Deixa eu apagar aqui em cima para fazer esse esquemazinho para nós aqui, tá? E ficar bem bonitinho para que vocês não esqueçam. Botar bem aqui, ó. Vou enquadrar aqui. Botar consecutivos. Ponto em comum. Beleza? Colineares. Mesma reta. Adjacentes, consecutivos e colineares. Tá só o mizinho da pipoca de boiado para vocês? De boas? Bem de boiadozinho, conceitos básicos. Depois eu quero que você se comprometa comigo e com você principalmente. Eu vou estudar isso. Eu vou aprender esses nomes. Quem não lembra ou quem lembra disso aqui vagamente, é bom estar toda hora conversando com a aula, anotando para poder esses nomes ficarem comuns na sua cabeça. Show de bola? Vou dar só um exemplo. No último concurso de professor da SEMEC, tiveram dentro do conteúdo programático isso aqui. Não foi cobrado, foi até cobrado uma questão de posição em quadrantes, em sistema de coordenadas. E lá, dentro da questão, tinha um conceito de ponto. Então fica ligado nisso, tá bom? Vamos embora. E aí agora eu vou aparecer para vocês aqui de novo, bonitinho, tá? Beleza? Posição relativas entre retas. Vamos agora falar sobre o que uma reta, como uma reta se posiciona em relação à outra. E aí eu preciso muito que você lembre de situações do teu dia a dia, tá? Se você estiver aí assistindo essa aula agora na tua sala, não sei, no teu quarto, na tua cozinha, qualquer lugar da tua casa,
Você tem a ideia de que o seu quarto é uma caixa, não é não? Eu estou aqui no estúdio do CPM. Aqui é uma caixa. Esses cantinhos aqui do meu quarto são retas. Então, qual a posição que uma reta ocupa em relação a outra? Primeiro, retas paralelas. Tá? O que são retas paralelas? São retas que estão no mesmo plano, e não tem ponto comum. Elas não se interceptam. Cuidado com o conceito. Retas paralelas são retas que estão no mesmo plano, porém elas não se interceptam. Elas não possuem ponto em comum. Retas concorrentes são retas que estão no mesmo plano e elas têm um ponto comum. Elas se interceptam. Retas coincidentes estão no mesmo plano e possuem infinitos pontos em comum. Quando eu falo coincidente, é como se eu tivesse uma reta sobre a outra. Os pontos de uma também são os pontos da outra. É importante você saber diferenciar que a reta paralela, retas paralelas, elas devem estar no mesmo plano. Por exemplo, eu coloco bem aqui um desenho para vocês de um cubo, de um paralelepípedo. Vamos botar assim, uma caixa de sapato. Ver se dá para desenhar aqui. Vai sair perfeitão, mas vai dar bonitinho para nós. Tá aí. Pessoal, olha para essa base aqui, para essa base aqui de baixo, tá vendo aqui, ó? Se você prestar atenção nessa base, ela é um plano. Essa reta da frente e aquela reta de trás, vocês estão observando, ó? Elas são paralelas. Sim ou não? Concorda comigo? Elas estão nesse plano de baixo, que é o chão do paralelepípedo, reta S e reta T. Estão no mesmo plano? Estão. Não tem ponto em comum? Não, elas não se cruzam. Elas são o quê? Paralelas. Show de bola? Agora, se você desenhar um plano aqui qualquer, e dentro desse plano eu coloco uma reta S e uma reta T, elas se cruzaram aqui, ó. Elas têm um ponto em comum. Vocês estão observando? Elas já passam a ser retas o que, gente? Concorrentes. Agora, quando eu faço esse esqueminha aqui, ó, eu coloco R, S. Aqui dá a ideia de que essa reta R e essa reta S são o quê? Coincidentes. É como se você idealizasse uma sobre a outra. Então, as retas paralelas não têm ponto em comum, mas elas precisam estar no mesmo plano. Cuidado com isso. Concorrentes se cruzam e têm um ponto em comum. E aí, turma, vem aqui, eu vou te dar duas situações. E existem as chamadas concorrentes oblíquas e tem as concorrentes perpendiculares. Eu vou sair, tá, de cena, tá bom? Pronto. O que são concorrentes oblíquas? São aquelas que, quando se cruzam, o ângulo entre elas, aqui, ó, é diferente de 90 graus. E as perpendiculares, o ângulo entre elas é exatamente de 90 graus.
Toda vez que eu falar em perpendicular, lembra de duas retas que formam um ângulo de 90 graus. São ângulos retos, beleza? Então tá aí. E essas aqui são paralelas. Não existe ponto em comum de elas. Tá de boa? Belezinha? Não é show de bola? Tem muita coisa para aprender, né? Para memorizar. Isso é importante, tá? Se você não tiver força de vontade, se você não tiver a tranquilidade e a paciência de estudar isso, um momento só seu, você não vai aprender. Então fica essa ideia, fica esse pensamento, fica esse raciocínio para ti. Eu preciso estudar esse conteúdo, porque senão não dá. Não sai. Eu não consigo aprender. Show de bola? Bora embora. Bora ser feliz. Vamos para a próxima. Plano. Aí eu vou agora na ideia de plano. Cara, vamos fazer o seguinte. Vou te fazer um convite aí. Tu tá na tua casa, não tá? Não tá na tua casa? Olha para a parede aí do teu quarto, da tua sala. A parede do teu quarto dá ideia de plano. Não existe definição para ele. Já tinha dito isso no começo da aula, né? Não há definição. Há uma ideia. Quando eu falo em plano, você lembra da parede da sala, do quadro de aula, da tela do teu celular, da ideia de plano, ideia, tá? Até porque o plano, dentro dele, tem infinitas retas. O plano, ele é formado por retas. Logo, eu também posso afirmar que um plano é formado por pontos. Olha a ideia, ó. Ponto, reta, plano. Ponto começa. Reta são pontos alinhados. E uma porrada de reta forma um plano. Imagine que a parede da tua casa é um plano, então ele é cheio de retas. Então, olha só. A reta é a figura formada pela justa posição de pontos. O plano é o objeto formado pelo enfileiramento de retas. Então, eu tenho mais ou menos uma ideia aqui, ó, várias retas aqui. Use uma letra do alfabeto grego. Alfa, beta, teta, certo? É como você vai encontrar a representação de um plano. Dentro de concursos públicos, plano é um pouco deixado de lado. Tem só a noção. As bancas gostam mais de cobrar em cima de retas, de segmentos, tá bom? E agora nós vamos entrar na parte de ângulos. Ângulo. O que é um ângulo? Eu coloquei esse desenho para vocês, mas eu vou precisar sair de novo de cena, tá bom? Eu vou deixar vocês focados só no desenho. Olha aí. Ângulo. Toda vez que eu falar em ângulo, você vai lembrar de semi-retas. Você vai lembrar de região. Quando você pega uma semi-reta OA e uma semi-reta OB. Vocês estão vendo aí duas semi-retas? OA, OB. Essas duas semi-retas, elas partem de um ponto, que é um ponto em comum, que nós chamaremos vértice do ângulo. Essa região aqui, delimitada entre as semi-retas, é chamada de ângulo. Pode ser essa, pode ser essa externa aqui também, tá, gente? Então, quando eu coloco aqui um transferidor, aquele instrumentozinho que você utilizava muito em desenho geométrico, não é isso? Quem teve desenho geométrico nas escolas sabe o que é que nós estamos falando. Então, aqui, ó, é o vértice. E aqui a abertura. Essa região é chamada de ângulo. Show de bola? Todo mundo aqui sabe o que é ângulo. Então, isso aqui é um conceito, uma definição bem rápida, tá? E as partes aqui, ó, é o vértice
e os lados. Lado OA, lado OB. Tudo bem? Tranquilidade total? Isso aqui são as partezinhas que formam o ângulo. Show de bola? Vamos para cima, vamos continuar. Unidade de medida de ângulo. Gente, para você medir ângulo, existem duas unidades, o grau e o radiano. Grau e o radiano. São duas unidades que servem para medir grau. Grau é o mais conhecido de vocês e é o que mais cai em concursos públicos, não é isso? Ele é simbolizado aqui, ó, pela bolinha. Você vê 60 graus, 45 graus. Se eu voltar no desenho, ó, olha a bolinha aí, graus, graus, graus. Existe outra unidade que isso aqui é bem específico, tá? Geralmente isso aqui cai nas provas para professor de matemática. Quando o cara é formado em matemática e vai fazer um concurso específico para matemática, aí você vai trabalhar com radiano. Eu coloquei aqui só como informação para vocês. Eu não vou nem me aprofundar nesse cara, tá bom? Aqui vai mexer com outros conceitos mais profundos de ciclo, de noções de circunferência, a unidade de radiano, saber que 180 graus é pi radianos. Então vamos esquecer isso. A informação que eu vou passar é essa. Existem duas maneiras de se medir ângulo. Duas unidades, o grau e o radiano. Tudo bem? Grau e radiano. Fechado comigo? Vamos trabalhar com o grau. Aí vem a classificação, que é o mais importante aqui da aula de hoje. Eu quero que vocês fiquem atentos em relação a isso. Vamos classificar esse cara, tá? Aqui tem uma porrada de classificação. Vamos devagarinho, com muita calma, tranquilidade e amor no coração. Primeiro, eu vou falar do ângulo nulo. Quando é que o ângulo é nulo? Quando ele mede 0 graus. É quando uma semirreta está sobre a outra. Ó. Vou botar A, B. É como se eu tivesse duas semirretas, aqui, ó, que é uma abertura, né? Eu faço isso, ó, 0 graus. Tá uma semirreta sobre a outra. Aqui eu tenho a semirreta OA, que ela coincide com a semirreta OB. Então aqui não tem abertura, é um ângulo nulo, 0 graus. Ângulo agudo. É aquele ângulo que mede entre quem, gente? Entre 0 e 90 graus. Ele está situado entre 0 e 90. Ó, aqui é 90, beleza? Você está fechando, ó, está ficando menos que 90. Ângulo agudo. Ângulo reto. É aquele que mede 90 graus. Isso aqui vocês sabem, né? Talvez seja o ângulo mais cobrado em geometria. Noventinha. As retas são perpendiculares. Uma na horizontal, outra na vertical. Ângulo obtuso. É aquele ângulo que está situado entre 0 e entre quanto? Desculpa, deixa eu apagar aqui. Entre 90 e 180 graus. Ele é obtuso. Ó, 120 graus, por exemplo. Ângulo raso, que é o chamado ângulo de meia volta. Esse ângulo raso é aquele que mede 180 graus. As semirretas deles são semirretas opostas.
Aí, ó, 180 graus. Beleza? Aí tem o ângulo de volta inteira. É aquele que mede 360 graus. Eu represento ele assim, ó. É o ângulo de volta inteira. É o ângulo que mede 360 graus. Tem também o ângulo, ou os ângulos complementares. Gente, dois ou mais ângulos são complementares quando a soma deles dá 90. Se a soma deles for igual a 90 graus, eles são chamados complementares. Quer um exemplo? 30 graus e 60 graus. Esses dois ângulos, se você somar, dá 90? Sim ou não? Responde. Dá, não dá? 30 mais 60, 90 graus. Eles são complementares. Ângulos suplementares. A soma deles é igual a 180. Se você pegar 130 e 50 graus, esses dois. Soma esses dois, papai. Dá quanto? 180. Eles são suplementares. Se a soma der 180 graus, suplementares. Ok? Show de bola? Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos para cima, ó. Bora ser feliz. Então tá aí uma gama de conceitos de tipos de ângulos, que é sempre bom estar levando isso aí, cara. Tá? Dá para poder aprender, estudar, certo? E aprender isso aí não tem outra maneira, certo? Se eu mexer lá numa prova de concurso com ângulo de meia volta, ângulo raso, porra, ângulo raso, o Fernando falou que é um ângulo que mede 180 graus. Isso está caindo em concursos, cara. Eu não estou brincando contigo, não. É sério. Então vamos para cima. Bora estudar esse negócio aí. Beleza? Tranquilidade total. Eu deixei aqui um espaçozinho que é para justamente a gente conversar um pouquinho sobre essa parte de ângulos complementares. Olha, se eu perguntar assim para vocês, qual o ângulo complementar de 50 graus? Olha, eu acabei de falar para vocês que ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90 graus. Se eu estou te dando o ângulo de 50 e quero saber quem é o complemento dele, é só você pegar 90 menos 50. Concorda comigo? Então, o complemento dele é quanto? 40 graus. Show de bola? Se eu te dou um ângulo qualquer e quero o complemento dele, pegue 90 menos um ângulo. Vamos lá, outra situação. Quem é o complemento de 20 graus? Olha, 90 menos 20 é 70, porque 70 com 20 dá 90. Deu para pegar a ideia? A mesma coisa se eu perguntar para você qual o suplemento. Qual o suplemento de 70 graus? Aí você lembra que para se suplementar, os ângulos têm que ter soma igual a 180 graus. Então é só pegar 180 menos 70, que dá quanto? 110. O suplemento de 70 é 110 graus. Então vamos lá, eu quero que você guarde esse raciocínio comigo. O ângulo complementar. Como é que eu descubro o complemento de um ângulo? Pega 90 menos ele.
E o suplemento? 180 menos esse ângulo. Então, se você tiver um ângulo X, como é que eu descubro o complemento dele? Só pegar o quê? 90 menos X. Como é que eu descubro o suplemento dele? 180 menos X. Morreu Maria Preata. Tranquilidade total? Showzinho de bola? Bora ser feliz. Bora pra cima. Então tá aí para vocês essa ideia de complementar e suplementar. Tudo na paz? Tranquilidadezinha? Beleza? Vamos continuar. Aí, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual o complemento do suplemento de 150 graus? Vamos misturar aqui as ideias. Qual o complemento do suplemento de 150 graus? Vou dar uma sugestão para tu nunca mais errar uma questão dessa. Tu começa a responder de trás para frente, voltando. Primeiro você vai achar o suplemento de quem, pessoal? De 150. Devagarinho. Ó. Suplemento de 150. Como é que eu acho o suplemento de um ângulo? Diminui ele de quanto? De 180, não é assim? 180 menos 150. Então o suplemento dele é quem? 30 graus. E aí você agora vai fazer o complemento. O complemento de quem? Do que você acabou de achar. De 30. Como é que eu acho o complemento de 30? 90 menos 30. E dá 60. Então você começa fazendo a questão voltando. Ó. Suplemento de 150. 30. Porque 30 com 150 dá 180. Complemento dessa resposta. Essa resposta não deu 30? O complemento é 90 menos 30 que dá 60. Morreu Maria Preá. De boas? Tranquilidade total? Bora fazer mais um exemplo? Vamos embora. Qual o suplemento do complemento de 50 graus? Vem aqui, ó, voltando. Complemento de 50 graus. Complemento de 50. Como é que eu calculo o complemento? Tira de 90, né? 90 menos 50, 40. Show de bola. E agora eu falo suplemento de 40. Diminui esse de 180. Ó. 180 menos 40, 140 graus. Morreu Maria Preá. Tamo junto? Misturado, não é isso? Tranquilidade total? Então, pessoal, vocês estão observando aí que nós estamos trabalhando uma parte teórica bem detalhada. Eu estou passando para ti todas as informações. Deixa eu aparecer para vocês em tela grande aqui. Tá? Eu estou trabalhando com vocês aqui, pessoal, todas as informações que vocês precisam. Para quê? Para que vocês não titubeiem, para que vocês aprendam o máximo disso aí, certo? E vocês fiquem com todas as informações para que a gente não deixe passar nada. É muito melhor você ir completando com a prova do que ir por lá com lacunas, com fossos, com intervalos, sem estar com aquele pensamento linear. Show de bola? E aí, pessoal, a gente está falando agora de classificação, a gente não pode deixar de falar, eu quero colocar algumas representações para vocês. Bora voltar aqui comigo. Se numa prova ele falar em perpendicular, isso aqui é muito pouco comum, mas eu não gosto de deixar passar batido não. Se ele colocar esse símbolo aqui, ó, um Tzinho de cabeça para baixo, isso significa dizer que essas retas são
perpendiculares, tá bom? Se ele colocar assim para vocês, R, duas barrinhas S. Essas duas barrinhas está dizendo que elas são o que, pessoal? Paralelas, tá bom? Se ele botar R, três tracinhos S, ele está dizendo que elas são coincidentes, tá bom? Tranquilidade total. Esse T de cabeça para baixo, elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Essas duas barrinhas inclinadas, elas são paralelas, que elas não se cruzam. Enquanto tem três pauzinhos, que elas são coincidentes, uma sobre a outra. Show de bola? Não é massa isso aí? Tranquilidade total? Bora ser feliz, meu povo. Bora ser feliz. Hoje eu estou dividindo essa aula legal com vocês em duas partes. Hoje, teoria para vocês. Muita teoria. Amanhã, os cálculos, as resoluções. Parte 1 e parte 2. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de estudar a teoria disso aí. Tá bom? Então vamos para cima. Próximo. Bissetriz. O que é uma bissetriz? O que é que você entende por bissetriz de um ângulo? Tá aqui, pessoal. Ó. A bissetriz, ela tem uma única função. Ela é uma semi-reta que divide um ângulo ao meio. Vou colocar assim de uma forma bem grosseira, não é isso? Se você vai para os livros de matemática, ele fala que é uma semi-reta que divide um ângulo em dois outros ângulos de mesma medida. Vou botar o meio para você ficar com essa ideia fixa. Tá vendo essa semi-reta AF aqui, ó? Quando eu tracei ela, ela pegou esse ângulo maior e dividiu em duas partes, em dois ângulos de mesmo tamanho. Se esse ângulo aqui mede alfa, aqui mede alfa. A função da bissetriz é dividir qualquer ângulo em dois do mesmo tamanho, de mesma medida. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus e eu traço a bissetriz, aqui fatalmente são dois ângulos de quanto? De 45. A única função da bissetriz é dividir um ângulo em dois outros do mesmo tamanho. E aí eu queria que vocês entendessem uma coisa aqui, ó. Observe esse ângulo aqui, tá vendo? Esse e esse. Esses dois ângulos, eles são vizinhos, não são? Eles têm uma semi-reta em comum aqui, ó, tá? Esse ângulo e esse. Tá um do ladinho do outro. Como eles têm uma semi-reta em comum, eles são chamados de ângulos o quê? Consecutivos, um do lado do outro. Tá ok? São vizinhos, se eles têm uma semi-reta em comum, são chamados de consecutivos. Talvez essa ideia não vá aparecer para vocês, ela é muito específica. Eu só quero que você entenda que a bissetriz divide um ângulo em dois do mesmo tamanho. Show de bola? Tranquilidade total? Deu para assimilar bem essa primeira ideia? Então, eu vou fazer uma questãozinha do nosso material com vocês. Tá aí. Qual o valor de um ângulo de 60 graus em radianos? Poxa, Fernando, tu me disse que não ia falar de radianos. E por que tu colocou essa questão? É porque eu sou aquele professor que gosta que meus alunos aprendam o máximo possível. Não é tão difícil converter de graus para radianos. Mesmo assim, eu vou fazer essa questão. De propósito, eu coloquei ela como sendo a primeira, mas ela é o quê? Ela é uma questão facultativa. Só estude se você quiser, tá bom? Mas se aparecer em algum edital isso, você já sabe. Eita, o Fernando já deixou lá para mim. Por exemplo, em concursos da área de magistério, nunca foi cobrado isso. Nunca. Tá? Em concursos da área de matemática específico, sim. Mas olha só. Eu só quero que você saiba que 180 graus vale em radianos π. E aqui não é aquele π que é 3,14 não, tá bom?
E você vai fazer só uma associação. Π radianos, porque as unidades de ângulos em radianos é dada em função desse π bem aqui. Equivale a 180. Lá da nossa etapa 1, regra de 3. Vai fazer a questão usando regra de 3. Isso aqui tu tem que saber, ó, que 180 graus equivale a π radianos. E aí? Aqui não é 60 graus? Tudo bom, 60 graus vale quantos radianos? X. Aí tu faz aquela brincadeirinha, meio pelos extremos. 180 vezes x, 180x. 60 vezes π, 60π. O 180 está multiplicando, passa dividindo. 60π dividido por 180. Aqui, o único trabalho que você vai ter é no 60 e no 180. Não faz nada com o π. Simplifica aqui devagarinho. 60 por 60 dá 1. 1π. 180 por 60 dá 3. Então a resposta, π sobre 3 radiano. É só para observar que 60 é a terça parte de 180. É ou não é? Então, π sobre 3. Quer ver outro exemplo? Para a gente deixar isso assimilado. 180 graus é π radianos. Concorda comigo? Se no lugar de 60 aqui fosse 30, 30 é x. Mesmo esquema. 180 vezes x. 30 vezes π. Passo 180 dividindo. 30π dividido por 180. Vamos lá, devagarinho. 30 por 30 dá 1. 180 por 30 dá 6. Então a resposta, π sobre 6 radianos. Tranquilidade total? Belezinha? Deixa eu sumir um pouquinho aqui, que já apareceu, me apareceu aí, né? Para vocês não perderem aí a anotação. Sumi. Tranquilidade total? Então, olha só, isso aqui é um ensinamento, vamos dizer assim, facultativo, tá? Tu só vai aprender se tu quiser. Geralmente isso aqui não cai em concurso, mas se aparecer, você já sabe. Geralmente não cai, não estou dizendo que não caia. Geralmente cai. E aí você já sabe como você vai agir nesses casos. Tudo bem, meus queridos? Tudo na santa paz? Belezinha? Deu para a gente absorver essa parte teórica desse conteúdo, essa noite de segunda-feira, dia 31 de outubro, último dia do ano. Eu quero que vocês estudem agora. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Amanhã, 8 horas, nós entramos com a resolução de questões para complementar a primeira aula do nosso curso. Tentem fazer as questões. Eu sei que vocês já podem ter até tentado. E amanhã a gente vai entrar 8 horas com a resolução delas. Belezinha? Certo? Boa semana para vocês. Um beijo no coração. Fique com Deus e até amanhã. Um abraço, meus amores. Até mais.